Bom dia, povo abençoado do Senhor. Estou aqui mais um dia trazendo uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Sabemos que o Senhor, Ele é bom o tempo todo em nossas vidas, né? Então devemos sempre ser grato a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, porque Deus, Ele tem tido misericórdia de nós, né? Se estamos aqui de pé, se estamos firmes, é porque Ele tem nos sustentado, né? Então, estou aqui com mais uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Essa palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, né? Então, onde fala sobre a prisão de Pedro, né? Então, essa palavra ela vem nos fortalecer e nos ensinar a confiar mais em Deus. Não importa a situação que nós se encontramos, que vocês estão se encontrando no dia de hoje, o que importa é nós confiar no Senhor, saber que Ele é poderoso para nos ajudar, para nos libertar e para resolver seja qual for o problema que nós enfrentamos a cada dia da nossa vida, né? Então nós estamos vendo através dessa palavra que Pedro, ele estava numa situação muito difícil que só o Senhor poderia resolver, né? Então a palavra diz que no tempo deles, dos apóstolos, né? Herodes furioso porque eles estavam pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, né? Então Herodes pegou alguns dos apóstolos e prendeu, né? E ali ele prendendo, ele mandou matar Tiago. E ele vendo que Tiago, depois que ele, com a morte de Tiago, o povo se alegraram, né? O povo gostaram. Então, ele também mandou prender Pedro para mandar matar também, né? Porque nós sabemos que o inimigo, ele sempre vai se alegrar quando ele usa das pessoas, que Herodes era usado pelo inimigo para perseguir o povo de Deus, o povo que andava com Deus, que servia a Deus, que ensinava a sua palavra, né? Então ali ele matou Tiago e viu que a multidão, o povo se alegraram com a morte de Tiago. Aí ele também mandou prender Pedro, colocou Pedro na prisão em segurança máxima, para que Pedro não fugisse, porque estava na Páscoa, e depois que passasse a Páscoa, ele também ia mandar matar Pedro, né? E ali Pedro foi colocado na prisão. A palavra diz que tinha 16 soldados ali para guardar somente Pedro, né? Para que Pedro não fugisse, né? E além de ter esses 16 soldados ali, Pedro ainda estava acorrentado. Do lado dele tinha um soldado e do outro também tinha outro soldado ali acorrentado junto com ele nas correntes de ferro, para Pedro não fugir. Mas nós sabemos, essa palavra nos ensina que não há prisão que Deus não possa nos libertar. Não há corrente de ferro que Deus não possa quebrar, né? E foi o que aconteceu ali na vida de Pedro. Pedro nessa segurança toda, né? Mas ali também a palavra diz que havia em uma casa servos de Deus orando, intercedendo pela vida de Pedro, pela libertação de Pedro, né? E ali, enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja, um grupo de irmãos orando a Deus, clamando a Deus pelo livramento de Pedro. E ali Deus ouviu a oração daqueles irmãos. Nós sabemos que a oração, nós não podemos viver sem a oração, porque a oração é uma arma muito poderosa em nossas mãos. O próprio Jesus nos ensinou
a orar sem cessar, porque é através da oração que nós vencemos todas as batalhas, né? Todo o mal ele é vencido através da oração, porque a oração o Senhor ouve e responde e nos dá livramento. Então, isso aconteceu na vida de Pedro. Pedro passou ali aqueles dias na prisão e chegou o dia de Pedro ser morto, né? Como exemplo, Pedro ia ser morto como amanhã, e no dia de hoje, Pedro estava ali tranquilo na prisão, até porque não tinha, a prisão dele, as correntes eram tão fortes que não tinha nada que Pedro pudesse fazer. Então, a palavra diz que Pedro, sabendo que ia morrer no outro dia e que não tinha nada que ele pudesse fazer, Pedro dormia. Pedro se acalmou, Pedro confiou no Senhor e ali ele dormia calmamente, né? Mas enquanto aquele grupo de irmãos oravam a favor da vida dele, Deus ouviu a oração e enviou um anjo na prisão para libertar Pedro. E o que nós podemos aprender com essa palavra é que não importa a prisão que as pessoas se encontrem hoje, né? Pedro estava em uma prisão, mas hoje nós estamos vendo que tem muitas pessoas também aprisionadas, não em uma prisão, mas muitas vezes aprisionada em um vício, aprisionada em uma enfermidade, e tudo isso é uma prisão. E nós precisamos orar e confiar no Senhor, que Ele é poderoso para libertar, assim como Ele libertou Pedro, né? Então, Pedro estava dormindo e Deus envia um anjo até a prisão. E quando o anjo chega até Pedro, Pedro dormindo, o anjo acorda Pedro e fala: Pedro, levanta. E ali naquele momento, Pedro se levanta, o anjo pede para ele calçar a sandália e colocar o cinto, a capa, né? Então, por que que o anjo, quando o anjo manda Pedro se levantar, Deus está falando conosco para nós se posicionar, se levantar, né? Porque muitas vezes, diante do problema, o problema é tão grande que nós olhamos o tamanho do problema e paramos, ficamos paralisados, sem fazer nada, né? Mas quando Deus manda ali Pedro se levantar, Deus está falando para Pedro: levanta, Pedro, luta, porque não é o fim, né? Porque tem muitas coisas na nossa vida que nós achamos que é o fim de tudo, né? Muitas vezes uma enfermidade incurável, né? Mas nós devemos crer e acreditar que tudo diante do Senhor tem uma solução. Pedro se levantou, calçou a sandália, colocou a capa, e ali a palavra diz que tinha portas de ferro, ali que ninguém poderia abrir, que era muito segura. Mas quando Pedro saiu ali, junto com aquele anjo, aquela porta se abriu, sem precisar ninguém tocar naquela porta. O que Deus quer falar conosco nessa manhã, através dessa palavra, é que quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor, a palavra dele, que é os ensinamentos, a palavra dele é nos ensinando como nós devemos andar de uma maneira que agrade a ele. Era isso que Pedro estava fazendo. Pedro, ele foi preso. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava cumprindo com o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele estava cumprindo uma ordem que o próprio Jesus tinha dado a eles, para eles sair, ide e pregar o evangelho em todo o mundo, até os confins da terra, né? Então, Pedro estava ali cumprindo uma ordem de Jesus. E ali ele foi preso. Mas quando acontece algo na nossa vida, que nós estamos andando na presença do Senhor,
obedecendo a palavra dele, ele se responsabiliza por nós. Não importa o que possa acontecer conosco, porque Deus, ele se responsabiliza. Foi o que aconteceu. Deus viu que Pedro estava fazendo a coisa certa, cumprindo uma ordem do Senhor, e ali o inimigo prendeu para matá-lo, né? Mas enquanto o inimigo fazia planos para matar Pedro, Deus tinha planos de livramento para a vida de Pedro. E muitas vezes o inimigo, porque a vontade do inimigo é matar. A palavra do Senhor fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância, né? Então, enquanto o inimigo fazia planos para tirar a vida de Pedro, Deus tinha planos para dar livramento a Pedro e dar vida e vida em abundância. Foi o que aconteceu quando Pedro foi liberto daquelas correntes de ferro, foi liberto ali daquela prisão com vários soldados, segurança ali guardando ele, e ainda portas de ferro que ninguém poderia abrir. Deus libertou de tudo isso. O próprio Deus abriu aquelas portas de ferro sem precisar Pedro tocar naquelas portas. O que Deus fala conosco nessa manhã é que quando nós obedecemos a palavra do Senhor, andamos da maneira que agrade ao Senhor, o próprio Deus se encarrega de abrir as portas para nós. Não precisa nós nem tocar nas portas para que elas venham se abrir. Por mais forte que ela seja, pode ser porta de ferro, como era o caso de Pedro, era porta de ferro segura, muito segura, que não havia ninguém que pudesse abrir, a não ser quem tinha a chave delas, né? Então ali a porta se abriu sozinha. Por quê? Porque o próprio Deus abriu a porta para que Pedro passasse e fosse livre daquela prisão. Eu creio que nessa manhã Deus está falando com alguém que está aprisionado em uma prisão, não sei qual é a prisão, muitas vezes é enfermidade, muitas vezes é um vício ou qualquer outro tipo de situação. Saiba que Deus é poderoso para libertar nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Deus, ele pode libertar, ele pode transformar, Deus, ele pode todas as coisas sobre a nossa vida, né? Porque maior na nossa vida é o poder de Deus que está sobre nós, não é os planos do inimigo. O inimigo sempre tem plano para nos destruir, mas Deus, ele tem plano para nossas vidas, para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a palavra que o Senhor deu nessa manhã, que nós possamos crer, que nós não venha desistir diante das situações que muitas vezes se deparam na nossa vida, né? Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele foi preso para ser morto, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque quem tem o controle das nossas vidas não é o inimigo, é o próprio Deus. E o inimigo não pode fazer nada na nossa vida a não ser que Deus permita. Deus permitiu Herodes tirar a vida de Tiago, porque Deus, eu creio que o propósito que Deus tinha na vida de Tiago já tinha terminado aqui na terra, né? Mas o inimigo, Herodes, se alegrou e falou: eu também vou tirar a vida de Pedro, né? Mas Deus mostrou para Herodes, para o inimigo, que quem manda é o Senhor. Quem tem o controle das nossas vidas é o Senhor, não é o inimigo. Ele pode fazer plano de todas as maneiras, mas os planos de Deus para nós são maiores do que os nossos, né? O inimigo não tem controle sobre nós porque nós andamos com o Senhor, confiamos nele, entregamos as nossas vidas nas mãos dele e ele é quem sabe o nosso futuro, o que vai ser da nossa vida. A última palavra quem dá é o Senhor, não é o inimigo, porque o inimigo já tinha dado ali a palavra dele que ia tirar a vida de Pedro. Pedro confiou no Senhor, até porque tem situações na nossa vida
que muitas vezes nós não podemos fazer nada a não ser confiar no Senhor. Foi o que Pedro fez. Se lançou diante do Senhor, sabia que não podia fazer nada, mas ele também sabia que Deus podia fazer tudo por ele. Porque ali o Herodes só poderia tirar a vida dele, Pedro, se Deus permitisse. E Deus não permitiu, mostrando para o inimigo quem manda. Saiba, quem manda na tua vida é Deus. Quem manda na nossa vida é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo nas suas mãos. Se há alguém nessa manhã sendo prisioneiro de algo que você sabe que não é do Senhor, e talvez você tenha tentado de várias vezes já ser liberto dessa prisão, creia no Senhor. Eu creio que nessa manhã o Senhor está libertando alguém de enfermidade. A enfermidade, ela não pode nos aprisionar, né? Porque o Senhor já levou todas as nossas enfermidades. Vício também não pode nos aprisionar, né? Então, que todas as correntes nessa manhã, pode ser de ferro, pode ser de bronze, pode ser porta de ferro, de bronze. Eu creio que o Senhor está jogando por terra, quebrando corrente no nome de Jesus, porque a vontade do Senhor é que nós sejamos livres. Jesus Cristo, ele veio para nos libertar, para que nós sejamos livres. Então, receba a liberdade, os livramentos do Senhor nessa manhã e viva uma vida com o Senhor, porque é Ele que tem o controle da tua vida, é Ele que sabe o que é melhor para você, é Ele que conhece o nosso futuro, né? Nós não conhecemos, mas o Senhor tem um bom futuro para cada um de nós nessa manhã. Então, que essa palavra, ela venha falar no teu coração, que você possa crer a cada dia que o Senhor é poderoso para nos dar vitória em tudo. Não importa a situação. O que importa para nós é nós saber que o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele nos dá vida e vida em abundância. Receba essa vida que o Senhor tem para você nessa manhã. O Senhor não nos chamou para viver preso a nada e nem a ninguém. Seja livre no nome do Senhor Jesus, seja liberto e viva os planos que Deus tem para você, que são os melhores plano, em nome de Jesus, amém? Vou orar por você nessa manhã, para que você possa, nessa manhã, crer que o Senhor está com você, que o Senhor tem uma vida abençoada para você, que você possa tomar posse dessa vida em nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, eu apresento a Ti, Senhor, todas essas pessoas que vão estar ouvindo esse vídeo, Pai, essa palavra, Senhor, que o Senhor possa falar o coração de cada um de uma maneira sobrenatural, que eles possam entender qual é os planos que o Senhor tem para eles, que eles possam entender qual é a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que nós possamos viver a Tua vontade, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um de vocês. Amém?